Olá pessoal, mais uma ação e reação hoje, dia 3 de abril de 2018, o ano que está passando muito rápido. Nessa terça-feira, começou com calor, mas agora está chuvosa aqui na Baixada Santista. Você que viu o programa Jaboticabal, Lorena, Rio de Janeiro, como a Dona Norma, faz todos os dias, né? Você pode assistir o programa pelo www.tvcomsantos.com, né? Nós estamos sendo transmitidos agora ao vivo para a Baixada Santista pelo canal 11, né? Canal 11 da NET ou 8 Vivo Fibra, né? Então você que não tem esse Vivo nem NET, está fora da Baixada Santista, pode entrar no www.tvcomsantos.com. Também vamos reprisar o programa às 11 horas e também às 24h30. Temer vem a Santos e se define como municipalista, né? A cidade fica com o Pires na mão, mas todo mundo quando vem da nação aqui, né, representar, fala que é municipalista. Mas deixa escola, saúde, um monte de coisa, tudo aqui para a cidade, né? Mas enfim, mas o Temer, também que não deu para mudar tudo, né? Segundo ele, se define como municipalista. Tremor pequeno na Baixada Santista, o sul da Bolívia teve um problema, impactou São Paulo, Rio Grande do Sul, Santos, aqui alguns prédios tremeram, mas tudo segundo a Defesa Civil, né? Tivemos aí o prédio da MSC, depois tem fotos, segundo a Defesa Civil não houve abalos. A Alckmin libera obras para a entrada da cidade. Essa coisa aí é perigosa, negócio de obra para a cidade, para a balsa e tal. Mas a gente espera que saia essa liberação de verba, né? Mas que as verbas sejam bem usadas e, após o edital, 40 meses é o prazo para a conclusão da obra. Ontem o Cassione e o Clemente acharam muito 40 meses, né? Porque em um ano e meio, na China fez uma ponte de 40 quilômetros sobre o mar, né? Então, acharam muito tempo, 40 meses, que vai impactar aqui a Baixada Santista, né? Vai impactar bastante aqui a Baixada. Bom, para fazer o programa de hoje, nós temos aqui o Marcelo Coelho, né? Educador físico, também responsável pelas descidas do morro de mountain bike, né? Prova internacional. E o Rubens Moscatelli, advogado, especialista em direito imobiliário, enfim, né? Tudo bem? Então vamos começar hoje pelo nosso convidado aqui de ímpar, pelo Rubens Moscatelli. Tudo bem, Rubens? Tudo bem, Eduardo, Marcelo, a você que está aí nos assistindo. Estava falando da questão do município e eu fiz uma continha rápida aqui. 51% da arrecadação tributária vai, por conta da lei de responsabilidade fiscal, vai para a folha de pagamento. 25% aí é a Constituição que determina, saúde, 15% educação. Isso aí constitui 91% da arrecadação tributária do município, sendo que essas são as obrigações, aquilo que eu não posso mexer nem posso ampliar, principalmente a folha de pagamento. E já falei várias vezes, mas é a tal da pirâmide invertida. Sobrou 9% para investir na cidade, não é isso? Exatamente, mas 9%, levando em consideração que tem aquilo que ficou do passado, as demandas, ainda a questão da folha de pagamento dos aposentados, pensionistas, 9% é pouco, sim, quase nada. Então, o que eu acho pertinente, a gente vive um ano eleitoral, nós vamos mudar presidente, governador, deputado federal, estadual e algumas cadeiras do Senado, é de que as pessoas que nós vamos eleger têm que ter compromisso em realmente dar valor ao município. Com um jeito desse aqui, pode ser o Jesus Cristo descesse e viesse administrar Santos, ele ia ser cotado como um percentual negativo de popularidade, porque quase impossível com o pouco dinheiro que acaba tendo. Você ia ter que fazer um bom trabalho na saúde, um bom trabalho na educação, porque você não tem dinheiro muito dinheiro para fazer a zeladoria, né? Tem os investimentos, tem a zeladoria da cidade, enfim. Nós estamos falando de Santos, mas porque ela está sendo sede aí de um congresso muito importante. É o CEM, né? Congresso Estadual de Municípios, CEM, não é CEM com S. Isso. É CEM com C, tipo de loja CEM, né? E não é CEM, de loja né? 100, mas né? Desse 100. congresso. É com C, CEM, Congresso Estadual de Municípios, onde o Michel Temer veio ontem, pousou aqui na Portuguesa Santista às 19 horas. Aliás, eu ouvi dizer que o nosso prefeito informou ao nosso excelentíssimo presidente da República que o Santos é o maior porto da América Latina. Foi informado a ele, né? Ele recebeu a Marta Suplicy, sim, que desceu primeiro, depois desceu o Michel Temer, ambos do PMDB, foi no mesmo carro com ele até o Congresso, depois o Temer escutou o Meirelles e outros, o Temer falou, sim, por 15 minutos, regressou para Brasília, né? Para Brasília, para São Paulo. Bom, regressou no helicóptero.
E hoje está o Ciro Gomes, Ciro Gomes dando palestra. Todo mundo vem para São Paulo, beleza, né? São Paulo, beleza. Se fosse o Congresso no Ceará, com todo respeito ao Ceará, que é maravilhoso, praias maravilhosas, povo maravilhoso, mas ninguém ia. Mas como é São Paulo, vai sair aqui, então o cara já vai capitalizar bastante, não é isso? Não resta dúvida, mas a gente não pode esquecer que quem está organizando é a Associação Paulista dos Municípios. Congresso Estadual de Municípios. Não, só por conta disso, né? Também no estado de São Paulo. Sim, mas se fosse no Ceará, com todo respeito, o Meirelles não ia lá, por quê? Porque aqui o Ciro Gomes, se fosse Congresso Estadual de Santa Catarina, né? Com todo o respeito a Santa Catarina, que é um estado maravilhoso, sim, mas eles veem que São Paulo dá São luz, Paulo né? Da Ibope, tanto né? que Como o Ciro Gomes está dando palestra hoje lá, parece sim, que o Álvaro Dias vem amanhã, entendeu? No sábado, para encerrar o atual governador, mas vai ser o ex-governador, e o atual vice, que vai ser governador, vão encerrar o Congresso, né? Então... E o governador veio aqui na sexta-feira, às 6 horas da manhã, sim, liberar as verbas lá no Peixe, liberar as verbas para a entrada da cidade. 6 da manhã, vai fazer todo mundo acordar cedo, né? Mas são importantes esses recursos, não sei se o tempo, realmente 40 meses é muito tempo, mas tem outras coisas que têm que ser vistas e que têm que ser lembradas. A gente não pode esquecer, por exemplo, a ligação seca Guarujá-Santos, que era a promessa e não foi cumprida. Aliás, não tem nem prazo para ser cumprido. Mas tem uma maquete, pô. Tem uma maquete. Aliás, são duas, né? Porque uma é a ponte e a outra é o túnel. Marcelo Coelho, Temer teve aí ontem, desceu aqui na Portuguesa Santista e o Cassione mandou, né? O Cassione também brincando ontem, falou para passarem que a Portuguesa joga aí no domingo, na final, aí, nas quartas e finais aí, precisa ganhar o jogo. O Cassione mandou ir lá passar um defumador lá. Eu falei, Cassione, não, né? O presidente desceu aí, vai dar sorte, né? O presidente que desceu aqui na Burrinha com a Marta Suplicy e também hoje o Ciro Gomes, ministrando palestra aí agora no 100. Boa tarde, Rubens, boa tarde, Filete. Na verdade, eu vi toda essa explanação do Rubens, né, referente ao orçamento. É complexo porque a gente acaba falando, esticando, então eu gostaria muito de ver realmente os 25% da saúde, né? Infelizmente, a gente acaba... Eu não posso falar, sem o conhecimento, mas 25% da saúde do orçamento hoje da cidade, realmente eu vejo alguns pontos que estão com necessidade de alteração e de fazer realmente uma reforma ali no atendimento, inclusive de alguns locais. O pessoal me liga, pô, mas assim, enfim... eu também não consigo resolver absolutamente nada, né? Que as pessoas acabam confundindo, mas eu gostaria de ver os 25%. Posso falar, quem tiver problema de saúde pode ligar para você, que pelo você é amor de Deus. Federal. Pelo amor de já Deus. passa teu telefone aqui, porque ontem o João do Saboá ligou reclamando, não sei se ele não gostou do que o Cassione falou, o Clemente falou, estava vendo o programa 1h da manhã e fez uma resenha para mim, ligando que não concordava. Eu acho legal, porque se ele tivesse ligado aqui, porque o programa é opinativo. Sim, o mesmo secretário pode falar, olha, eu gosto de peixinho de aquário pequeno, você pode gostar de grande, né? Um pode ser direito, outro pode ser esquerdo, outro pode ser tal. O que eu não acho que o programa tem que ser, ele é chapa branca ou chapa preta. Mas se você vier aqui e falar, eu sou Bolsonaro, parabéns. Se ele falar, eu sou Lula, parabéns também. Filete, agora João estava criticando. Eu estou do lado daquele que está fazendo bem e direito. Sim. Então, assim, não tem esse faz isso ou esse aqui. Não tem o porquê ficar batendo em um ou abanando o outro. Não, resolver o problema... É ótimo. É isso que precisa. E é isso que o Brasil precisa. E que vou entrando aí de novo na história do 100, né? Do Congresso, chega o Temer, chega a Marta, chega o Ciro, dá palestra. Pô, esses caras estão todos eles com o nome, a ficha mais suja. Não tem um que salve, né? Lógico, mas é assim que faz, né? Ir lá e buscar o recurso, até porque os 9% não dá para tomar conta do resto da cidade, tem que realmente ir lá e buscar. Mas, pô, devia receber a pedrada uns caras desses, viu, meu? Porque, pelo amor, tá no fundo do poço. Teve passeata também. Tá no fundo do poço. Hoje tem uma, né? Hoje tem uma, mas teve ontem passeata também. Mas o que é engraçado da passeata, eu sei que é legal a passeata, tudo, né? Tal, mas deviam fazer diferente, né? Porque deviam ficar na frente do Mendes e tal. Mas o cara faz passeata, interrompe o trânsito, mas quem tá na passeata não é o Temer. O Temer chega de helicóptero. Aí tu não, mas dá um impacto desde claro. Canal 4, o trânsito ele mas quem é o reflexo quem tá do no trânsito? É o político?
quem está trabalhando, né? Então, assim, eu acho que uma manhã o Temer chegou de helicóptero, ele saiu, não deu entrevista, não deu bola para ninguém. Tudo bem, teve o impacto, saiu na mídia, tudo. Mas, por exemplo, o tipo de protesto tem que ser repensado, né? Porque o cara para o trânsito. Então, estava uma bagunça, aquelas ruas ali perto do Canal 2, tem um hospital ali, tem um hospital atrás do Extra. O Ana Costa. Ana Costa. Então, dá um impacto do caramba ali. Mas quem é que está impactado? É o trabalhador, é o cara que está indo para a faculdade, é o cara que está vindo do trabalho, não é o cara vamos supor, que cuida dessas verbas. Então é uma coisa que, mas vamos fazer a reivindicação no estacionamento do Mendes Convêncio. Beleza, no estacionamento do Mendes Convêncio tá bom, não vai impactar ninguém, mas ali impacta, né? Mas ali é privado também, né? Não, na porta então, vamos fazer na porta. Né? Na porta. Você entendeu? Mas aí impactou, né? Vamos deixar pelo menos uma pista livre, você entendeu? A gente realmente precisa pensar, né? Não, às vezes também quem? é uma manifestação 3 horas da tarde. Sim. É para quem não está trabalhando, né, Filete? É para quem não está trabalhando, né? São manifestações exatamente fechando o trânsito, que está realmente impactando no cara que está trabalhando, que está pegando seu carro. Só aquelas marcaram que o cara, olha, domingo vai ter uma manifestação, tal, todo mundo falando. Aí, pô, tudo bem. Aí impacta o cara que está doente, uma ambulância, impacta. Mas essas assim que são de repente, assim que não está tão previsto assim na mídia geral, impactam às vezes o trabalhador, né? Onde eu estava querendo chegar, o Rubens falou bem, a nossa maior manifestação, aquela que vai realmente romper tudo isso, é em outubro, é a eleição. Votando bem, escolhendo bem o seu candidato, independente se ele vai ganhar, se ele vai entrar, se ele vai perder, se ele não vai entrar, mas escolhendo bem o seu candidato. Eu ouvi muita gente falar assim, eu não vou votar, eu não voto em ninguém. Pessoal, fica tranquilo, viu, que você não vota em ninguém. Você que é inteligente e pensa, você não vota em ninguém. Mas aquele militante que está ali comendo um pouco mortadela, ele está votando naquele que ele acredita que vai resolver o problema. Dele. E o problema dele, óbvio. Mas, então assim... a maior manifestação na democracia, porque assim, nós tivemos 3 milhões e meio de votos a mais para a candidata, né, que foi a presidente, foi eleita a candidata, 3 milhões e meio, e tínhamos 18 milhões de beneficiários do Bolsa Família. Né? Isso também é uma situação, uma compra de voto oficial. Então, a gente precisa realmente começar a pensar e parar de achar que só vai entrar aquele que já está com a maior campanha ou com a melhor situação, ou está na frente da pesquisa que também muitas vezes comprada. Então, vamos aprender a votar, que essa vai ser a maior manifestação que o brasileiro vai poder fazer realmente a democracia. Votar bem. Se a gente não quer o presidente, o Temer ou o Geraldo, ou o que seja, se a gente não quer, a gente não vota. Não é porque o fulano que está do seu lado está votando, não é porque fulano falou, não é porque você recebeu isso ou aquilo. Se a gente não está satisfeito, não vote. Vote em quem você acha que realmente vai fazer alguma coisa. Isso em todas as esferas, né? No Estado, federal. E isso sim vai ser a manifestação que esses que estão aí com ficha suja merecem. Inclusive, eles saindo, perdem o foro e respondem, o Rubens pode falar melhor, mas respondem como nós respondemos, como outros criminosos menores, enfim, também respondem. Bom, essa questão de responder, né, de quando perde o privilégio, é uma outra questão, como aquela questão do voto, né? A gente tem que, de uma certa maneira, Moscatelli, tentar fazer um voto correto, não aquele voto que o vizinho vota, porque o outro vota. Sim. E quanto menos gente votar, né? Porque a partir do momento que as pessoas que trabalham, são honestas, elas saem da política, não participam, fica dominada pelas pessoas que se locupletam dela, né? Então, o pior problema, às vezes, não é nem o país ser um país corrupto, né? É as pessoas de bem, isso aí foi um líder inglês que falou há muitos anos atrás. O problema não é nem o país ser corrupto, é as pessoas de bem, de credibilidade. Por exemplo, você tem um filho e de repente ele fala, pô, pai, eu vou querer ser candidato a vereador. Não vai, que político, não estou falando que eu estou falando isso, estou falando que político é só corrupto. Então, quando as pessoas de bem deixam de participar do processo, ou de uma certa maneira de estar no processo, ou mesmo de participar e defender as causas, nós vamos ficar dominados pelos corruptos, né? A principal lição e missão que nós, enquanto eleitores, temos é votar.
independentemente da coloração partidária, da ideologia, mas tem que votar. Eu respeito muito mais o meu opositor que é presente, que vai lá e vota e que fala para mim, olha, não gosto da sua maneira de trabalhar por isso, por aquilo, do que aquele que se omite ou que me elogia pela frente e por trás me dá uma facada. Quando a gente não vai votar... Seu cara que tem personalidade. Exato. Quando o camarada não vai votar, como disse muito bem o Marcelo, veja, ele está abrindo primeiro o percentual, porque a gente tem que ver muito fake news, dizendo assim, olha, vamos todos votar nulo ou em branco, porque isso faz com que tenha nova eleição. É mentira. Porque o coeficiente de votos válidos é que faz com que um candidato assuma aquela função, aquele cargo para o qual ele está se elegendo. Para quem já está no cargo, que tem 90% podre, mais 10% bom, mas para quem já está no cargo, no Brasil, no caso, esses 90% se beneficiam, porque eles já estão lá, tem uma equipe, já estão com a máquina. O correligionário vai lá. O cara que está empregado, tal, vai lá, máquina, já estão no processo, já sabe como é que funciona o sistema. Para ele, quanto mais voto branco tiver, melhor. Não vota em mim, mas não vota no Marcelo, vota em branco. Exatamente, exatamente. Aí você tira o quê? Não é que você tire a legitimidade dos eleitos, mas você perde qualidade em quem você elege. Quando o voto era contado na mãozinha, né? Você tinha lá a possibilidade de fraude, por quê? Porque você punha a intenção do eleitor. E aqui em Santos a gente teve um presidente da Câmara que era analfabeto. Não foi? Não foi um presidente, mas o mais votado... Ele foi mais votado, mas não assumiu a presidência. Porque ele não tinha condição. Mas ali foi voto de protesto, né? Pois é, mas se vê, não foi uma manifestação positiva no sentido de que as pessoas foram lá e votaram nele. Ele estava inscrito, mas já votaram em macaco, em papagaio, não foi? Sim, votaram nele. Depois ele se aposentou por problema físico e o erário ficou pagando até hoje. Quer dizer, é uma brincadeira que tudo bem, foi um voto de protesto, tirou alguém, mas sai caro, porque depois ele se aposentou por invalidez. Nós estamos pagando até hoje. Não que ele não merecesse, mas Mereceu. não para aquele cargo. Não para aquele cargo. Então, como é que ele aquela vai coisa, você tem que votar correto. Está escrito lá, eu vou votar nesse aqui, eu não sei se ele vai entrar ou não vai entrar, mas eu vou votar nesse e vou assumir. Porque quando eu não assumo, eu assumo quem apresentar lá, quem for, quem ganhou, já que eu não exerci meu voto, é que nem no condomínio. Eu não gosto do Marcelo, que é o síndico lá. E no dia da Assembleia, em vez de eu enfrentá-lo ou apresentar um argumento contra ele para que entre alguém que eu queira, ou até mesmo eu não vou falar assim, tudo carta... Depois eu vou falar que é tudo carta marcada, que está tudo... que ele que fez o jeitinho para que ele fosse reeleito, eu vou desqualificá-lo, mas eu não vou confrontá-lo, que é pior, não é? Sim. É muito melhor você se apresentar para ter alternativa do que não ter nenhuma e ser dominado por aqueles que você não gosta. E às vezes eu vi uma imagem no Facebook essa semana, uma foto, né? Um desenho, na verdade uma foto não, um desenho, que tinha os militantes todos de uma agremiação, todos de vermelho, enfim, não estou aqui querendo citar o político, mas não era nem do partido, era era do MST, e eles o desenho era do MST, né, uma camisa vermelha, e estava escrito assim em cima, isso mesmo, votem em branco, porque nós estamos indo votar no nosso candidato. Exatamente. Bom, lembrando que o programa está sendo transmitido e você pode participar, mandando perguntas para o Marcelo Coelho, para o Rubens Moscatelli, pelo 13 997 11 5545. Você manda o seu zap, a pergunta pelo seu WhatsApp, ou também, se você preferir ligar, pelo 13 21 38 4677. 21 38 4677, né? Bom, tivemos aqui essa questão da liberação de verbas para a entrada da cidade, né? E muita gente acha que a obra não sai, que é época eleitoreira. O que você acha, Marcelo? A gente tem que torcer para que saia, né? Porque, como o Rubens Moscatelli falou brincando, ironizando, aqui é o maior porto da América Latina, né? E nós não podemos ter uma entrada da cidade onde a gente comece com 5 pistas, 4 pistas, 3 pistas, 2 para quem desce prancheta, entra numa e continua com 2, 3. Fica uma bagunça, né? Geralmente é como um rio, né? Ele vai aumentando a maneira que ele vai crescendo, né? Aqui vai chegando na cidade, vai afunilando, né?
Na verdade, isso a gente até comentou no outro programa, né? Eu acho que realmente mais uma vez, falta vontade. Não sei exatamente qual a situação do recurso, mas eu acho que falta vontade. É uma obra muito importante para a cidade, para o porto. Então, acho que tem muita gente interessada. Eu gostaria muito de saber por que não sai, né? Essa entrada da cidade realmente... não sei exatamente qual é a falta de interesse de que lado, porque o Porto tem muito interesse nisso e a cidade também, porque você não consegue, você vai para São Paulo, você fica pensando, espera um pouquinho, são 5 horas, vai estar chovendo? Não vou embora agora. Você pode ficar lá 10 horas da noite que você vai chegar em 1 hora. Agora, se você sair às 5, você vai chegar às 10 horas da noite também. Às vezes é melhor dormir em São Paulo, você vê lugar e vir de madrugada, 5 da manhã, 6. Não tem condição, né, Filete? Uma cidade como Santos, do porte da cidade... Baixada, né? Baixada. Baixada, exatamente. Eu estou dizendo, mas aqui é a entrada de Santos, né? Não é, as outras estão mais tranquilas, né? Porque você desce, vira pela Pedro Táxi, você está lá, Itanhaém, Peruíbe, você está mais tranquilo. Agora, a entrada de Santos, da maior cidade da Baixada Santista, do centro, vamos dizer assim, da Baixada Santista, está nessa situação realmente, e não está de agora, né? E não está de agora. Eu gostaria muito de saber quem é que não está interessado nessa obra. Quem é que não está? O munícipe está muito interessado. O morador está interessado, porque melhora a parte das enchentes. O munícipe está interessado, o turista está interessado, o veranista está interessado, o porto está interessado. Tem alguém que não está. Tem alguém que não está. Porque é impossível. É uma obra que tem que ser feita de imediato. De imediato. Você não consegue entrar ou sair da cidade. Se você não tiver um carro alto, você não sai da cidade, nem entra nem sai. E outra, lógico, aquela região ali também precisa fazer. Alguém precisa meter a cara e fazer, não é possível. E tanto isso quanto a parte da enchente, da macrodrenagem, que é aquela drenagem da parte de trás, tem que fazer, não adianta. Esse negócio da ponta da praia tem que fazer. Tem que bater o pé e fazer. Não dá para deixar para amanhã. E tem que usar tecnologia. Falamos semana passada. Tem que usar tecnologia. Não dá para fazer montinho de areia. Não dá para nada. Não. Tem que usar tecnologia. Tem que chamar quem conhece, contratar e usar a tecnologia que é usada na Holanda, que é usada na Bélgica, onde as cidades estão abaixo do nível do mar. É isso que tem que fazer. Não adianta ficar jogando pedrinha ali, a pedrinha aqui, areia aqui. Não adianta. Se tem que abrir o calado, se tem que abrir o espaço, tem que abrir. Tem que ter gente pensando para isso. Não adianta ficar fazendo teste. Veja bem, não estou contra a obra que está sendo feita lá, não. Eu acho que tem que... Mas não passou do tempo do teste. Passou do tempo do teste. Tem que executar algo que vai resolver. Oscar, até essa questão imobiliária, né? Você que mexe nesse mercado, muita gente reclama, né? Que os imóveis baixaram de preço, né? Os IPTU estão altos, aquela questão do aluguel, muita gente se queixando que não consegue alugar, muitos imóveis parados, muitas pessoas também dizendo que para alugar está caro, mas eu tenho visto que os preços estão baixando, né? Como é que você tem algum reflexo? Porque antigamente o cara às vezes investia no mercado imobiliário. Hoje é mais difícil, né? Por exemplo, eu converso com corretores e tal, você que mexe nesse meio, os corretores estão meio assim até apavorados, não todos, mas uma boa parte, porque não vende, também dificuldade de alugar às vezes, a pessoa não tem pré-requisito, aí o seguro está caro, a pessoa quer pagar 3 meses, o dono do imóvel não concorda. Como é que está essa questão imobiliária na Baixada Santista, que teve aquele boom enorme, depois baixou, né? Mas parece que o mercado está meio parado, né? Ele está voltando, na verdade, Filete, o mercado, como a economia em geral do país, está voltando para a realidade, né? E, lógico, a questão imobiliária, o investimento imobiliário ele não é um investimento de rapidez. Ele tem essa questão mesmo do custo que você tem para manter o imóvel, o IPTU, quando é da área de marinha ainda tem o laudêmio, e assim vai, né? Então, fundos de obra que são... Então, quando você tem essas decisões para fazer investimento, tem que levar em consideração isso. Lá atrás, quando teve o boom imobiliário, o dinheiro era mais fácil de obter. Tanto para se fazerem as obras, né? A construtora tinha mais acesso ao crédito, o próprio adquirente tinha acesso mais facilitado, só que nós vivemos... eu acho que 3 anos de uma recessão muito profunda. Falam em 2 anos, mas foram 3, porque, na verdade, desde 2014, a gente já tinha entrado, não vou nem dizer que era no vermelho, já era roxo, preto. É que 2014 o pessoal já tinha um fôlego de que tinha acumulado, alguns negócios estavam em andamento, eu digo em termos do Brasil, né? Porque a recessão econômica
nacional fez com que o crédito ficasse mais caro. Tanto para as empresas como para todo mundo. Para todo mundo. Então foi uma bola de neve que foi aumentando a cada tempo. E veja, 3 anos ou 2 anos de recessão na economia, nos bancos. Então hoje você vê um limite de crédito lá para financiamento muito alto, muito caro. Isso inibe o mercado como um todo. Então, nós primeiro temos que voltar para o crescimento sustentável, uma coisa que seja próxima da realidade, e aí sim, a gente tem que deixar bem claro, eu vejo muita gente falando o seguinte, tem muito desemprego, 14 milhões de desempregados, não vai voltar não. Pensa que vai voltar? Não vai. Eu não sou pessimista, eu sou realista. O emprego como era em 2010, 2011, que foi uma maravilha, não é mais igual. Então nós temos que nos adaptar. Porque por causa da situação econômica e também pela tecnologia, né? E onde, novos, por exemplo, novos meios de produção. E aí você então, tem que ver o lado do empresário qual é. Ele tem que ter produção e rendimento para que ele possa empregar. Mas ao mesmo tempo o emprego tal como ele era não vai voltar. Sim, porque o cara vai tentar, de uma certa maneira, diminuir o número de funcionários com o uso da tecnologia, né? Exatamente. Por causa que hoje em dia você impacta, cada funcionário que você tem, você paga o dobro, né? Então. Às vezes a pessoa não reflete, você é autônomo com advogado, você ganha aquilo. Mas seu funcionário, se você tiver, você tem que pagar o dobro na folha, né? E você se lembra que eu falei no começo aqui dos nossos percentuais de gastos e tal? O que acontece? Quando a máquina estatal tem esses gastos aqui como sendo obrigatórios, ela tem muito pouco dinheiro para fazer o investimento que é na infraestrutura, que é naquilo que é base, que vai trazer o trabalhador de volta para o emprego. Quando eu falo trabalhador, principalmente o de qualificação média para baixa, que é o volume. Sim, sim. Né? E isso não está acontecendo ainda. A gente vai ter que reequilibrar finanças para poder e continuar com as reformas também. A questão né? dos aluguéis também, porque o cara às vezes não tem emprego, ele vai voltar para morar com a família, ou vai para outra cidade, não fica na cidade de polo. Você lembra-se, Eduardo, eu ia te chamar de Celso. Celso, manda um abraço para meu irmão, Celso. Um abraço para ele, colega de classe. Colega de classe do Rubens Moscatelli. Então, o que você lembra que no questão do pré-sal, aqui mesmo na entrada de Santos, teve lá alguns empreendimentos, até falava-se que a Petrobras ia construir mais de 6.000 unidades para receber. 6 torres. Não é? Isso. Então, o que aconteceu? Teve o recuo porque o investimento cessou. Desde o cara que fabrica o parafuso até o cara que fabrica o fibra ótica, tudo. Exatamente, exatamente. Eu vejo também um pouco, fora essa recessão absurda que o país passou, né? Eu vejo também um pouco de especulação, né? Isso sem dúvida. A mídia, né? A mídia que foi feita em cima do pré-sal, porque você diz, não, parou, né? Deu aquela parada nas vendas, na parte imobiliária. Porém, eu gostei de uma frase muito boa aí, como você falou, a gente precisa estar mais próximo da realidade. A mídia fez com que isso saísse da realidade, as pessoas também se impõem, porque eu conheço muita gente que não é daqui, vem de fora, coloca o seu dinheiro aqui e começou a inflacionar o valor dos imóveis na cidade. Verdade. Porque vinha, trazia, não, pô, lá, ó, Santos tá bom, vai ter o pré-sal, aquilo vai ser um absurdo. Ia lá e comprava 2, 3, 4, 10 apartamentos, inflacionou o preço e agora nós estamos mais próximos da realidade. Isso não é aquilo que todo mundo estava falando, né? Já se diz o pré-sal, não se é aquilo que todo mundo... E a mídia realmente agora correu para um outro lado. E essa informação toda do que o pré-sal ia salvar a cidade, ia salvar o país, não é bem assim. Então essa especulação, essa mídia, essa movimentação de falar que o mercado... Isso aconteceu em Portugal numa recessão. O contrário, em 2009, o país estava quebrado e nem estava tão quebrado. Só que as pessoas se retraíram com o medo, assim como aconteceu aqui, só que ao contrário, as pessoas investiram, veio gente de fora, comprou aqui, inflacionou e agora estamos voltando à realidade, inclusive com os aluguéis estão caindo, porque nós não estamos... Desculpa. Não estamos como há 3 a 4 anos atrás. Tudo, gostei muito dessa frase, viu, Rubens? Voltamos à realidade. Então, pessoal, vamos cair na real, guardar o seu dinheirinho também, porque nós não vivemos naquela maravilha do pré-sal que se apresentou há 4 anos atrás. Sim.
Bom, tivemos tremores aqui, a Bolívia tremeu lá no sul, teve uns tremores aqui, mas de baixa intensidade, muita gente saiu do MSC, lá do prédio do MSC, saíram e tal, mas a DV Civil falou que Santos, São Paulo, no Rio Grande do Sul, está tudo normal, não tivemos vítimas, só susto mesmo, né? Só susto. Ó, tem um amigo meu que falou, Temer ou Tremer? Exatamente. Olha lá, isso aqui é no MSC, as imagens, né? O pessoal saiu, aqui na costa, o pessoal saiu, bombeiro, defesa civil, foi todo mundo lá, deu uma descida, né? E depois falaram que não tinha problema, tal, voltou todo mundo ao normal. Eu recebi a notícia através do pessoal de São Paulo, escritório lá na Avenida Paulista, enfim. Lá a coisa foi também feia, né? No sentido do tremor. E parece que a cada 10 anos isso acontece. Em 2008 também teve um tremor que foi sentido aqui em Santos. Eu, na época, lembro de ter sentido, porque eu estava perto ali da Fonte do Sapo, e acho que o tremor foi mais firme naquele sentido, né, da gente sentir. E realmente, vendo especialistas falando, que é muito natural e normal isso acontecer. Então... no Japão, nesses países estão acostumados, né? Só que a piada não tem mais sentido, né? Que diz que no Brasil não tem terremoto, não tem maremoto. Da criação do mundo, né? Da criação do mundo. Então já perdeu sentido, porque terremoto a gente já viu que tem. Exatamente. Tsunami também. Tá certo. Bom, então, mas o que eu queria dizer para você... Mas as praias também não estão mais limpas, né? Como foi falado na criação do mundo. É verdade. Praias maravilhosas. Não, mas já temos praias limpas, temos. Não, mas eu estou te falando da tsunami. Pro norte, pro nordeste, está cheio de praia bonita lá limpa. Aqui mesmo também tem praia, tem a Praia do Tombo, tem bandeira... Bandeira azul, né? Azul, né? Desculpa, mas a bandeira não está dizendo nada, viu, Flash? Sim, mas... Tem praias ali que estão com bandeira azul, bandeira verde, você entra no mar, meu, é impressionante. E você olha lá, a bandeirinha está lá, azulzinha, verdinha, né? É de acordo com a vontade de quem coloca a bandeira, pode ter certeza. Com certeza. Bom, e só lembrar da tsunami de rejeitos lá, né? No Rio, né? Rio Doce, que acabou com 2 estados, né? Então... sim. A gente tem que tomar esse cuidado também. E outros vazamentos que são menores, não aparecem tanto na mídia, mas já teve um vazamento agora também, há 2 semanas atrás, de rejeitos também. Foi em Minas? Exatamente. Não aparecem tanto, mas estão jogando. Mas vão destruindo a selva, a mata, e com certeza os mosquitos vão para a cidade. E todo o rio corre para o mar, né? Exatamente. Verdade. Bom, lembrando que você pode mandar sua crítica, sugestão aqui para o programa, que nós vamos ver agora no segundo bloco, é muito rápido, vamos ao intervalo. Você já conhece o plano que tem mais carinho por você. É o mesmo do maior hospital da região e que traz novidades. Além dos planos que já existem, agora você pode ter um plano só sênior. Conta também com o Programa de Atenção à Saúde de Idosos e Pacientes Crônicos e com o Santa Saúde, clínica que atende mais de 25 especialidades. Tudo no mesmo lugar. Plano Santa Casa Saúde. Mais benefícios, mais novidades e muito mais carinho por você. APO Planos Odontológicos Empresariais, cuidando da saúde bucal de seus funcionários, com mais de 200 dentistas credenciados e cobertura em todo o território nacional. Central de atendimento exclusiva, planos extensivos à família, controle de qualidade permanente e liberação online de vários procedimentos. Faça como as grandes empresas da região e contrate o plano de saúde empresarial da APO. Atendemos empresas a partir de 3 funcionários. Em Santos, ligue 2104-4000 ou acesse apoodonto.com.br. A Clínica Multiimagem é especializada em exames de radiologia e diagnóstico por imagem, investindo continuamente em tecnologia e trazendo constantes inovações para proporcionar à comunidade médica e seus pacientes diagnósticos ainda mais precisos. Sua nova e moderna estrutura, aliada à tecnologia de ponta, juntamente com o corpo clínico especializado, tornam a Clínica Multiimagem um dos centros de diagnósticos por imagem mais avançado do estado de São Paulo. Entre em contato pelo telefone 3202-1250. Doar sangue é um ato de solidariedade, cidadania e amor. Faça parte dessa ideia. Seja você também um doador. Doe sangue. Dê um presente de vida a quem necessita. Apoio TV Com.
Olá pessoal, hoje vou falar para vocês que gostam de animais, que querem se inserir no mercado pet. Curso de auxiliar de veterinária da Clínica Filete. Aulas noturnas, terças e quintas, das 20 às 21h30. Salas climatizadas, totalmente apostilado. Maiores informações pelo telefone 3227-5770 ou pelo e-mail filete, com 2 T's, @filetenovamente.com.br. A melhor programação RVD. Mande a sua mensagem para o nosso WhatsApp 13 997 72 8946. Peça sua música, mande seu recado e concorra a muitos prêmios. Rádio RBD, música e esporte para você. Sabe o que essas crianças vão ser quando crescer? Serão adultos que poderão escolher suas carreiras e decidir pelo próprio futuro. Pois hoje, as empresas que participam do programa Empresa Amiga da Criança investem no presente para mudar o futuro de muitas crianças e adolescentes. Crianças que brincam e estudam crescem mais sadias, desenvolvem-se melhor e tornam-se adultos que farão a diferença amanhã. Junte-se à Fundação Abrinq e seja uma empresa amiga da criança. Apoio ACESP, Associação dos Canais Comunitários do Estado de São Paulo. APO Planos Odontológicos Empresariais, cuidando da saúde bucal de seus funcionários, com mais de 200 dentistas credenciados e cobertura em todo o território nacional. Central de atendimento exclusiva, planos extensivos à família, controle de qualidade permanente e liberação online de vários procedimentos. Faça como as grandes empresas da região e contrate o plano de saúde empresarial da APO. Atendemos empresas a partir de 3 funcionários. Em Santos, ligue 2104-4000 ou acesse apoodonto.com.br. Estamos de volta no segundo bloco do Ação e Reação. Hoje, terça-feira, dia 3 de abril de 2018, com o Rubens Moscatelli, advogado, e também Marcelo Coelho, educador físico. Marcelo, tem muitas perguntas aqui, né? Estão perguntando se nós não vamos falar das eleições, dos candidatos prováveis, mas está muito cedo ainda, mas a dona Lúcia quer que a gente fale das eleições, dos candidatos prováveis a presidenciáveis. Aí nós temos, vamos falar aqui, Ciro Gomes, Álvaro Dias, o Geraldo Alckmin, quem mais? Bolsonaro, Luiz Helena, Luiz Helena, tem será? A Marina Silva. Marina Silva, Manuela Dávila. A Manuela Dávila. Aí tem o pessoal lá do Nordeste também. Rio de Janeiro vai sair alguém do Cabral ali? O Rodrigo Maia. Vai sair alguém do Rio de Janeiro. Rodrigo Maia, tem que ser um carioca. São nomes, né? Tem até Joaquim Barbosa agora. Mas ele não está filiado ainda, né? Não, já filiou, se diz que filiou, né? Se filiou, Então, nesse panorama atual... Ainda tem aquele... E tem o Lula, que pode ser candidato também, tem o Lula. Mas tem o empresário, né? O... Flávio Rocha. Presidente da Riachuelo. Isso mesmo. Em São Paulo, nós temos como mais forte o Márcio França. Tem o Márcio. Que vai ficar 8 meses aí na gestão, né? O Márcio França. Tem o João Dória. E o SCAF, que no meu entender é a bola da vez. Se ele apoiar o Márcio França, na minha opinião, o Márcio França que já uniu vários partidos com bom tempo de televisão e com o apoio do SCAF, o Márcio tem chance. Se ele apoiar o Dória, aí complicou, porque o Dória com a LIDE, tudo complica. É isso mesmo, a leitura? Acho que é por aí. Lembrando que o SCAF foi candidato a governador em São Paulo pelo PSB, partido do Márcio, com o aval do Márcio também. Exatamente. Então, temos que... Tem uma proximidade, isso, né? Uma proximidade conjuntural, vamos assim dizer, né? Uma conjuntural, porque já teve uma... Mas o SCAF já foi candidato a governador na última, né? Pelo MDB, antigo PMDB. Alguma coisa diz para mim que ele não sai agora. Com o Dória e com o Márcio França, acho que ele não sai. Mas a ideia é apoiar um dos dois, né?
e esse apoio com as indústrias, o empresariado. Vai depender muito vamos dizer assim, eu não falo nem do ideário do ideológico, né? Do PMDB. Se do PMDB, for levar né? pelo lado ideológico, o PMDB ele não tem essa restrição, como o Dória já afirmou que ele não se senta com a esquerda, né? Foram palavras do Dória. Ideologia por ideologia, viu, Rubens? O PSB está junto com o PSDB na nacional e tem o seu maior concorrente, o PSDB na estadual, né? Então, ideologia por ideologia, acho que está... É circunstancial. Exatamente. Acho que não dá para... o que todos esperavam não aconteceu, né? Ou que nem todos esperavam, né? Só a massa que não tinha um entendimento da história, porque eu acredito que o PSDB jamais ia deixar de concorrer ao governo do Estado, um partido como o PSDB, de concorrer ao governo do Estado. Até porque... São 5 mandatos, né? Sim, e outra coisa, é o que eles têm de mais seguro, né? De mais seguro, são 5 mandatos. Porque a nacional não tem segurança nenhuma, ainda mais com essa subida, essa escalada do Bolsonaro, né, no país inteiro. É um bom candidato, Geraldo, mas não tem garantia nenhuma que vai ganhar, porque tem Bolsonaro, pode voltar o Lula, né? Então é uma garantia que eles não podem perder, o governo do Estado de São Paulo. Jamais, quem pensou que o PSDB não teria um candidato, eu acho que pensou bem errado, né? Porque se vier o governo nacional é lucro, mas o São Paulo tem que manter, é isso que eles pensam, não é isso? Não pode esquecer que antes do PSDB, que o PSDB é uma cisão do PMDB, né? Era o PMDB, aqui em São Paulo. Sim. Então, a nossa tradição é nessa linha ideológica, vamos assim dizer, né? Que muita gente que era do MDB ou do PMDB passou para o PSDB, foi fundador do PSDB e tudo mais. Alguns chegaram ao cargo máximo aqui no Estado, de governador, e é o que o Marcelo e você, Filete, estão falando. O PSDB não quer abrir mão de uma coisa que é dado como certa ou que é uma coisa importantíssima para o partido, que é o governo do Estado de São Paulo. No nível federal, também concordo com você. Só que a única visão que eu tenho em relação ao Bolsonaro é que ele tem um partido que tem muito pouca quantidade de, vamos dizer assim, poder decisório, né? E aí não adianta vir na campanha política dizer que não vai fazer aliança com A, com B ou com C, porque nós sabemos que a política é a arte da aliança. É a arte da aliança. Eu falo da arte da aliança... Se não fizer agora, tem que fazer depois. Então, estelionato eleitoral, dizer, não vou fazer, eu não sento com fulano ou com aquele ciclano, porque depois vai sentar, porque se não sentar, não governa. Mas as pessoas também que não têm essa particularidade de ser pessoas assim proativas ou pessoas que se relacionam, é muito difícil. Você sabe que no sindicato, no Sincom, que você é presidente, se o Marcelo também faz parte de associações, tal, aqui da própria TV Com, sabe que a pior coisa é o cara que é radical. Não digo que é radical no pensamento, mas radical, porque se você não tiver um agregador, você não consegue, não, se for assim eu não quero. Tá, então faz desse jeito. Não, desse jeito também não quero. Então, se não for... Então, é aquele cara que você vai jogar bola, sempre tem isso, né, Marcelo? Você divide o time lá, não, mas se o Marcelo jogar no time lá, eu não quero. Então, traz o Marcelo pra cá. Não, mas se o Marcelo e o Filete não ficar, eu também não quero. Aí, então, ele divide você. Aí o cara fala, não vou dividir nada, tá tudo errado, eu vou embora. O pior é se ele for o dono da bola, né? Então, mas é o cara que às vezes você divide do jeito que ele quer, ele também não quer. Então, é difícil. Só porque você concordou, ele não quer. Eu só vou fazer... né? O programa se for desse jeito, se não for, não vou fazer. Diz que tem uma piada que o camarada foi no médico e aí ele estava com uma dor, ele chegou lá e falou assim, doutor, eu tô com dor aqui no peito. Aí falou, vamos fazer um teste, né? Aí todo lugar que ele põe o dedo, doía. Aí o médico falou assim, é simples, vai tirar uma radiografia que você quebrou foi o dedo, você não está com problema cardíaco, não está com problema no fígado, é o dedo. Certo, é tudo questão de diagnóstico. Bom, aqui está... A Marisa está mandando uma pergunta para a gente comentar do vandalismo que a prefeitura paga 1.300.000 por ano, a prefeitura de Santos, só com vandalismo aí, coisas quebradas. E também tem o Gerson aqui. Aproveito que o Marcelo está aqui para fazer a pergunta para ele do que ele acha das bicicletas na contramão e tal. Bom, a nega de bicicleta na contramão, o Marcelo estava atrás de mim agora aqui vindo, né? Até buzinou. Eu fui entrar aqui na ruazinha, na Princesa Isabel, 2 bicicletas na contramão. O problema não é a bicicleta eu posso parar. O problema é o cara que está atrás de mim.
que o cara está atrás de mim, ele não espera que eu vou parar abruptamente, já que tem uma faixa de segurança que eu já passei por ela. Então, aí eu ia entrar 2 bicicletas na minha frente. Um cara passou na frente, um passou pela esquerda, um passou na frente do carro, outro desviou. Que foi quase atropelado pelo carro de trás. Quer dizer, o cara na contramão, e em vez de ele estar na lateral, não, ele vem pela parte que fecha a curva, né? Quer dizer, é uma coisa absurda, né? Só para complementar e para o Marcelo responder, Filete, antes do feriado, semana passada, uma colega advogada lá do escritório foi atropelada por uma ciclista que vinha na contramão. Ela foi tirar do motoqueiro que vinha na mão certa. Como ela foi? Ela vinha na contramão, de bicicleta. Tá. A minha colega advogada ia atravessar a rua e estava olhando para o lado do trânsito, contrário aonde vinha a bicicleta. Sim. A bicicleta, para não ser atropelada pela motocicleta que vinha, jogou para cima de onde? Da pedestre. Quase quebrou o pé, enfim. Quer dizer, falta educação, falta um monte de coisa nessa parte de bicicleta. Porque o ciclista, também já andei muito de bicicleta, o ciclista é simplista. Eu vou na contramão porque é para ser visto pelo motorista. Só que você acabou de relatar, quase que matou um, o outro quase foi morto pelo outro. Que eu diminui a velocidade. Sim. Aí ele era rápido, um rapaz novo, ele passou. E o outro que já não era tão novo assim, cortou para o outro lado. Quer dizer, beleza. Quase foi morto pelo de trás. Pelo de trás, e eu quase levei uma chifrada na traseira do carro por causa disso. E hoje eu só relatando aqui com o Cassiano e com o Clemente, a questão, por exemplo, poderia a CT, com a Polícia Militar, com a Guarda Municipal, fazer, essa noite de sábado à noite, nós vamos vigiar a cidade, então nós vamos pegar motoqueiro com escapamento aberto. Sabe, sexta à noite, é fácil, é só ficar perto da balsa, Praça Independência, motoqueiro com escapamento aberto, ele não gosta de ficar lá no Samaritá, bairro mais afastado, eles não ficam muito lá não, eles ficam por aqui, na parte da praia, né, entendeu? Então o que acontece? Aí depois fazer uma geral, pode ser até orientativa, com bicicleta na contramão, né? Porque é engraçado, quando tem a bicicleta na contramão, às vezes eu vejo a polícia fazer um trabalho bacana, a polícia militar fazer um trabalho bacana, e o Cassiano comentou isso aqui ontem também. Então, por exemplo, ontem estava cheio de polícia ali e tal, legal. Uhum. Mas as bicicletas estão na contramão. Se o policial falar assim, peraí, para aí, volta na mão certa. Por quê? Uma orientação, né? Volta na mão certa. E outro dia até o comandante, o ex-comandante aqui do 6º BPMI, na quarta-feira passada, esteve aqui. Aí o que acontece? O ciclista fala, puxa, se eu encontrar um carro de polícia que tem vários, o cara vai mandar eu voltar pela mão certa. Então o que acontece? Para a gente ter essa educação, porque senão a gente nunca vai conseguir educar ninguém, porque o cara anda, passa na frente da polícia, ninguém fala nada, né? E, Filete, ainda tem mais uma outra coisa que o pessoal faz. Santos é um dos lugares que mais tem ciclovias, né? Quilômetros e quilômetros de ciclovia. O ciclista, em vez de andar na ciclovia, anda na via pública. Não, quando não tem ciclovia, ele tem que andar em algum lugar, a gente entende, mas na Afonso Pena... Na Afonso Pena mesmo. Na Afonso Pena, tá cheio de gente que vai aqui na própria Avenida da Praia e tal. Cara, quando não tem ciclovia, ele tem que andar na mão, é complicado mesmo, né? Então, vamos lá, pergunta do... Aqui é a pergunta do... Primeiro perguntou do vandalismo. Do vandalismo. Do vandalismo. Eu acho que o que falta são câmeras, fiscalização não é que falta, tem muitas já. Muita coisa já está sendo pego pelo sistema de câmeras da cidade. Falta fiscalização realmente, mas é aquele negócio, não dá para todo mundo estar em todos os lugares. Então, funciona bem um disque denúncia contra esse vandalismo, contra o equipamento público, né, que é nós que pagamos. E esse imbecil também que fez o vandalismo também paga, de alguma forma ele também paga. Então, eu acho que o que pode fazer mais fiscalização, já tem bastante, mas mais fiscalização, mais câmeras e a tal da impunidade, né? Aquela situação o cara quebrou, o cara fez, assinou um terminho lá e tal, e deu uma cesta básica e resolveu. Não pagou o vandalismo dele, não pagou com aquela cesta básica, mas é uma ação, tal. Bom, isso é referente ao vandalismo, que é fiscalização e a situação da impunidade que nós vivemos aí no país em várias situações. Quanto à bicicleta, a gente falou exatamente disso na semana passada, Filete, a bicicleta precisa realmente educar, né? Então, a pessoa que está na rua de bicicleta, ela precisa entender que ela vai sair da casa dela, ela faz isso todo dia. Por que todo dia ela vai andar na contramão? Só respondendo a pergunta, circuito, né? Respondendo a pergunta, eu sou totalmente contra a bicicleta na contramão.
essa pessoa, ela tem que pensar, ela vai trabalhar, ela fala, essa aqui é contramão, eu vou entrar na próxima, porque é a mesma coisa. Ainda mais Santos, que todas as quadras, né? A cidade é dividida por quadras, não tem o que você anda ou talvez no máximo meia quadra a mais para pegar uma rua na mão certa. Não, vai lá e entra na contramão. Atrapalha o trânsito, causa acidente. Eu te contei... Pedestre, igual ele falou, é comum, porque você vai ver uma rua que é uma mão só, você vai olhar para lá. Muitas vezes você não olha para outra mão. Precisa ter pessoa de idade, dia chovendo... Já aconteceu várias vezes comigo, de atravessar a rua. E uma outra eu fui atropelado por um ciclista. Quando eu era garoto, eu fui atropelado justamente nessa circunstância. Olhando para o lado do trânsito, o camarada... Eu só tive o tempo de olhar. Você vê que o problema não é novo, né? Não. Veja, eu já estou de barba branca, nem barba eu tinha. Eu também, quando tinha 2 anos de idade, fui atropelado por um ciclista na contramão. Exatamente na mesma situação. E outro dia, eu contei até aqui no programa, na Carvalho de Mendonça, eu de carro, a Carvalho de Mendonça é uma mão só, olhei para o lado direito, da onde vem o carro, e a hora que eu dei uma liberada, eu virei e atropelei um ciclista na contramão. Você foi entrar na rua? Fui entrar na rua e ele estava na contramão. E aí, lógico, primeiramente eu perguntei, machucou? Sabe o que ele me respondeu? Tá olhando não? Tá olhando não? A vontade é descer e dar-lhe um cacete ainda, mas... O teu carro é grande, é difícil de entrar na rua. E ainda mais, se você for olhar pro cara que vem atrás e na frente, você não consegue, né? Então, pedestre. Programe a sua saída. Você vai sair de casa de bicicleta, programe. Pense no que você vai fazer, pense as ruas que você vai tomar, que você não vai ter problema com contramão. Não vai ter problema com contramão. Outra coisa, que essa parte educativa nós falamos na semana passada também, a polícia militar, a CT não, porque uma vez eu tive uma conversa com o pessoal da CT e eles falaram, pô, esses caras são arrogantes, eles vêm na contramão e ainda peitam, aí como você é CT, não tem um poder de polícia, eles acabam até agredindo, né, o agente da CT. Mas então, é crime, eu já agredi. Polícia, é crime roubar o país também, ninguém está preso, né, Filete? Sim. Então, assim, eu peço à polícia militar que faça esse serviço. Não precisa prender o cara, só orientativo, não precisa prender. Né? Para o carro, porque eu vejo às vezes, ali no centro de São Vicente, tem carro de um lado, tem carro do outro, o carro passa no meio. E eu atrás de uma viatura da polícia, a bicicleta na contramão e a polícia foi. É simples, Filete, é simples. Parou. Para o carro, a polícia militar para o carro, abre a porta e fala assim, volta, meu amigo. Volta, que aqui é contramão. Você não sabe o que é contramão? Ele vai pensar 2 vezes a hora de entrar de novo numa rua, ou ele vai ficar olhando se tem um carro de polícia, ele não vai entrar. Então, já vai fazer o cronograma dele já vai fazer o trajeto dele antes de sair da casa dele ou sair do trabalho dele. Para o carro, não vai doer nada, não vai parar, não vai perder tempo nenhum. Polícia militar, abre a porta do carro e fala assim, meu amigo, volta, você está numa rua contramão. Você não pode. Então, assim, isso em todas as situações. Mas acontece também com o pedestre, atravessa fora de uma faixa de pedestre. O trânsito, ele tem um andamento. Então, existe uma lógica no trânsito. Uma né? fluidez. Então, para que ele flua, existe uma lógica. Então, os semáforos, alguns são temporizados. Então, você tem que entender que se você parar entre uma faixa e outra, e o pedestre atravessar no meio, vai paralisar e tem um reflexo de trânsito. É como você falou das passeadas, tem um reflexo, não tem jeito. Então, vamos tentar usar as faixas de pedestre, vamos tentar não andar com a bicicleta na contramão. Uma outra coisa, só para complementar, Filete, aqui em Santos e no Brasil inteiro, se coloca a faixa de pedestre na esquina, né? Se coloca a faixa de pedestre na esquina. Isso é um modelo europeu, é um modelo norte-americano, em que o pedestre ele tem a prioridade de andar na rua, então eles colocam a faixa realmente na esquina. Só que não falaram para quem coloca a faixa na esquina aqui no Brasil, que as esquinas são amplas e você consegue ver, você com o seu carro, atrás da faixa de pedestre, você tem uma visão ampla, que você consegue ver e parar realmente onde tem a placa pare, você para antes da faixa e você consegue avançar
tendo visão. Não, aqui não. Aqui tem uma faixa de pedestre na esquina, tem uma casa aqui do lado direito e tem uma casa do lado esquerdo. Você não tem... Pessoal, vamos atrasar a faixa 6 metros para trás da esquina. Você consegue, o carro consegue atravessar a faixa, ficar na esquina e o pedestre consegue passar por trás. É lógico isso, é só atrasar a faixa. Nos Estados Unidos, quando está parado, você pode fazer a conversão para a direita. Em muitos lugares... Só que é amplo, né? Se você vir o carro daqui, você não pode atravessar, mas você pode fazer a conversão para a direita. Quando eu tirei carta, Filete, que faz um tempinho, o meu instrutor ele falou assim, agora mudou essa lei. Gozado, né? Que bem quando eu estava tirando carta, dirigindo, ele falou assim, agora mudou. Antes você podia virar à direita em condições favoráveis. Eu nem sei onde está escrito isso, mas ele falou exatamente isso. Que é exatamente o que acontece nos Estados Unidos. Você consegue virar à direita, só que assim, nos Estados Unidos, quando você vira à direita, você tem uma faixa que ela já vem livre. Vai de rolamento livre. É uma faixa de rolamento livre para quem vira à direita. Então, que não é o caso aqui, tudo apertado e tal. Mas se você atrasar a faixa de pedestre, e deixar com que o carro consiga ficar na esquina, você já resolve meia dúzia dos problemas aí e tira o carro de cima da faixa de pedestre. E só para complementar a esquina, você vê que muita gente coloca carro lá na esquina mesmo. Quando o certo é parar uma certa distância para ter a visibilidade. Quando coloca na esquerda, não consegue enxergar nada mesmo, né? Aí você não enxerga. Tu fica... Aí tem a casa, tem o carro. Tem o carro, você não enxerga nada, tem que ficar pondo a pontinha do carro. Bom, pois é. Um abraço a todos, obrigado Rubens Moscatelli, Marcelo Coelho. Fique com Deus e com a nossa assistência à programação. Muito obrigado.